Oi pessoal, eu sou o Denis, essa é a Letícia, nós somos o Entre Parques BR, a gente está numa expedição pelos 74 parques nacionais desde junho de 2021. A gente já percorreu até agora 17 parques nacionais e nesse vídeo a gente vai falar do Aparados da Serra e do Serra Geral. Esse aqui é o terceiro vídeo que a gente está fazendo desses parques, eles estão quebrados, então a gente recomenda, se você não tiver assistido, assista aos outros dois para que você chegue ali aonde a gente vai continuar a partir de agora. No primeiro vídeo a gente falou de maneira geral sobre os dois parques e por que eles são dois em um. No segundo vídeo a gente falou sobre a parte de cima da visitação desses parques, dos canyons, da borda dos canyons, e agora a gente vai falar sobre a parte de baixo. Como é entrar efetivamente nos canyons, fazer a trilha percorrendo os rios. A gente fez 4 trilhas e cada uma delas tem a sua especificidade, tem o seu grau de dificuldade. De maneira geral, são trilhas não tão simples, porque você precisa fazer o tempo inteiro na água, ou pelo menos uma parte delas na água, andando ali pelo meio do rio, pelo leito do rio. E isso significa que você pode escorregar, que você precisa estar ali muito atento efetivamente, porque você vai estar ou cruzando o rio ou pisando em cima de pedra que está com musgo, que está escorregadia. Mas dentro delas tem o grau de dificuldade. Acho que eu vou começar falando sobre isso. Dentro da nossa visão mais simples foi o Canyon Churriado. É uma trilha super gostosa de fazer, você não percebe a inclinação que vai acontecendo ao longo do rio. Você tem ali na borda do rio uma parte de pedra seca que você consegue andar, caminhar de uma forma mais gostosa. Efetivamente, cada lugar que você vai, você quer parar. É aquela trilha que não necessariamente você precisa chegar em algum lugar, porque todo lugar é muito lindo que você tá. Talvez vá para um pouco. Você vê uma piscina natural, você vê uma quedinha. E caminhar por ela é muito gostoso. A segunda... Acho que só vale a pena dizer que essa é de graça, tá, né? Ela não está dentro ali da área que foi concedida do parque ainda. O acesso se dá através de uma pontezinha ali, tem uma ponte em cima do rio, que é o Rio Churriado, ou Arroio Churriado, você vai por ali, se tiver dúvida pergunta pra gente ou entra no nosso Wikiloc, ela tá marcada lá. E é isso, é seguir, né? Até onde você achar que quer. Isso, até onde você achar que é o lugar mais bonito, assim, qual que é o fim da sua trilha, você que vai determinar. Você pode mais, você pode menos. Eu tenho certeza que qualquer lugar que você chegar vai ser maravilhoso, né? Porque o rio é muito lindo. Um adendo também, já que a gente está falando dos rios, apesar de ser de graça, não ter guia obrigatório, é bom ter muito cuidado com fazer trilha dentro de rio, principalmente ainda em canyon. Pode acontecer o que se chama uma cabeça d'água, então pode chover lá em cima no rio e pode então vir uma enxurrada enorme que, além da força da água que pode te empurrar, são coisas impressionantes, assim, o volume de água que pode chegar, e quando você está no canyon você enxerga até onde aquilo consegue chegar. A cabeça d'água ela também pode acabar trazendo galhos, pedras, animais. Então, assim, se você não tiver familiaridade, não tiver segurança com ir sozinho, ou já tiver feito alguma coisa parecida, saber o que fazer, checar o clima, conversar com as pessoas para saber as questões de segurança, procura algum guia local, é sempre recomendável para qualquer um desses, mesmo que não seja obrigatório.
não vale a pena se arriscar para ter um bom momento e de repente se dá mal, ter um acidente. Muitíssimo bem lembrado, porque a questão dos canyons é como a água sobe muito rápido, ela não tem um escoamento, porque você tem os paredões ali, a velocidade e a força da água é tamanha que você não vai ter para onde fugir. Existem as vias de escape que você precisa conhecer efetivamente, mas dependendo da quantidade de água não vai ser nem suficiente. Então, assim, é muito importante que você vá num dia que não está chovendo, muito importante, que você siga as recomendações do local, por exemplo, se no site do parque vai estar ali medindo, né, a altura do rio efetivamente para dizer, bom, dá para ir, não dá para ir. Em uma das trilhas que está sendo administrada pela Urbia, eles publicam todos os dias nas redes sociais se dá para ir ou não dá para ir no Rio do Boi, que eu vou falar. Mas o ponto é, trilha em rio já é perigoso, já precisa de muito cuidado. Trilha em canyon é ainda maior o cuidado. E quando chove lá em cima, pode estar sol embaixo e você não está ali preparado, você não está imaginando que vai estar chovendo, mas a água vem com uma força enorme e muito bem lembrado. Sigo? Bom, e o segundo canyon em termos de dificuldade que a gente visitou foi o Malacara. Concorda, né? O Malacara, ele também não está sendo administrado pela concessionária ainda. Existem planos para que isso aconteça. E é uma trilha que você fica parte dela na água e parte dela fora da água. É uma trilha muito gostosa também de você fazer, tem uma parte de mata ali, né, uma parte mais seca, mas pra gente não foi uma trilha com tantas oportunidades de entrar na água efetivamente, de você curtir uma piscina natural. Você chega no final dela e é muito interessante porque você vê a parte de cima do canyon e para mim foi interessante ver a sucessão das cadeias de montanhas, né? Tinha uma montanha que estava mais perto e que aí tinha uma mata mais exuberante que você conseguia entender melhor o tamanho das árvores, por exemplo, e lá no fundo tinha o restinho do canyon que ficava no alto. Você não conseguia, teve uma brincadeira, né, uma dança das nuvens, que uma hora você conseguia ver a montanha, outra hora você não conseguia ver a montanha. Que foi muito gostoso, foi muito bacana. Tem isso, né, diferente do churriado, tem essa questão de você passar pela mata, tem a questão de ter essa vista, e tem as travessias da água mesmo, né, então você vai, atravessa, volta. É simples, não é uma correnteza, pelo menos quando a gente foi, não era uma correnteza tão forte para poder passar, mas é aquilo, você tem que ir com cuidado e não vai com aquele sapato novo, tem que ir com um tênis bom, que aguenta escorregar e que você não vai precisar dele para ir jantar no mesmo dia, porque vai molhar. Em qualquer um desses canyons aqui você vai sair com o sapato molhado, então se você vier aqui para visitar esses parques, traz um par extra, idealmente uma bota de trilha melhor, bem reforçada. Tem os vídeos nossos ali mostrando o que a gente veste, dando recomendações, mas se você não tiver esses equipamentos, traz um tênis a mais ali. Chinelo não, hein? Mas traz um tênis a mais para poder andar com segurança e não ficar chateado depois que molhou. E não adianta achar que você vai tirar o tênis a cada cruzada de rio, porque são inúmeras cruzadas de rio. Você perde a conta mesmo. Então, assim, é para molhar mesmo e molhar com gosto. Né? É bom, né? É uma delícia. É bom.
O terceiro mais fácil, ou seja, o segundo mais difícil que a gente fez foi o Rio do Boi. O Rio do Boi, como a Lê falou ali no comecinho, é o rio que desce, né, e que abriu o Canyon Itaimbezinho, ali de Aparados da Serra. E desses 4 canyons que a gente visitou ali por baixo, é o único que exige, já está concedido, né, para a Urbia, exige a compra de ingresso e reserva e guia. Então é importante, tem tudo no site ali, não é nenhum mistério fazer isso, é fácil de fazer, tem todas as informações, mas não dá para chegar lá e fazer. No Malacara e no Churriado dá. O Rio do Boi é o mais conhecido, né? Então é o que está ali falando e tal. Algumas dicas aqui. Primeiro, se você vai no Rio do Boi, você provavelmente vai encontrar o seu guia às 8 da manhã em Praia Grande, ou talvez até na entrada do parque. Se você estiver em Cambará do Sul, você vai levar aí 1h30 para chegar. É uma estradinha bem íngreme de terra. E a gente viu, acho que foi a estrada que eu mais vi carro parado arrumando pneu, né? Pneu furado. Carro, bicicleta, tinha... tem bicicleta. Então, recomendação, se der, vai para Praia Grande, né, uma noite. Se não der, sai bem cedo mesmo, de Cambará do Sul, se você estiver em Cambará do Sul. Para não perder o passeio, porque de repente pode acontecer alguma coisa ali, a serra é bem íngreme. Quando você chega então no parque, você vai estar com o seu guia, vai ter perneira que ele vai te trazer, é obrigatório você ir com perneira, né, por animais e tudo mais. E o que eu achei bacana dessa trilha é que é o seguinte, as imagens mostram geralmente um ponto final, que é lindo, é aquele lugar que você vê aquela visão do canyon, aquele paredão, e você desse tamaninho e aquela parede enorme, é realmente lindo. Dá para ver a grandiosidade mesmo do canyon, assim, é maravilhoso. Então essa é bem a singularidade desse canyon. Mas tem mais coisa ali, porque a gente não sabia como é que era efetivamente essa trilha. São 7 quilômetros, acho, né? 7 quilômetros. 3,5 km você anda por terra, numa trilha. E 3,5 km você anda fazendo um zigue-zague pelo rio. E é um rio bem mais largo do que o Malacara. Alguns pontos são mais fundos, então geralmente os guias também recomendam passar por corrente humana, né? As pessoas irem se segurando. Tem que ver como é que você é mais confortável, como o guia está mais confortável. Esse passeio, então, ele leva bastante tempo, né? Ele leva, enfim, você tem que prever que vai durar o dia inteiro. Tem que levar sua comida, você não vai chegar ali naquela vista, não vai ter uma lanchonete, não vai ter nada disso, levar água. Tem algumas cachoeiras bem bonitas também no meio do caminho, que eu também não imaginava, né? E é bacana essa questão de passando ali nessa área que ela está em recuperação ambiental. Moravam, acho que 20 famílias, não era? 20 famílias, moravam 20 famílias nessa região, e foi muito interessante que o guia foi contando, né? A cada quantidade ali de quilômetros que a gente andava, ele parava e falava: imaginem que o trabalho que foi a gente percorrer esses quilômetros e o quanto essas famílias precisavam fazer isso todos os dias para chegar, por exemplo, no que era a escola dessas famílias, ou para chegar no que era a fábrica, né, o engenho onde eles faziam a moagem da mandioca, da cana.
Então, quer dizer, foi um convite mesmo a você entender como era, né, a dificuldade mesmo, como era naquela época. Já não tem mais as famílias vivendo ali, mas há muitos anos, essa condição de vida específica. O bambu, né, que o pessoal plantou, bambuzal, como eles sabiam de onde vinha o vento, principalmente de onde vinha o vento no canyon, digo principalmente assim, mais frequente, eles plantavam bambu, porque imagina, num canyon é um canal de vento, então aquele vento tá ali, e ele também faz umas curvas e fica ali batendo o tempo inteiro. Então imagina, aqui no sul, que a gente veio em dezembro para janeiro, teve dias em que a gente tava morrendo de frio, né? Nesse dia que a gente foi ali, tava gostoso, não tava tão frio, mas o pessoal morando lá, eles plantaram bambu em alguns lugares estratégicos para cobrir o vento, inclusive da escola, não era? Da escola e da cozinha. Né? Não só para cobrir o vento, mas para usar também como material e construção dos móveis mesmo e dos muros de arrimo ao longo do caminho, né? Da estrada, que era o que hoje é a trilha. Mas é muito interessante, acho que é importante mesmo a gente falar do bambu, porque enquanto você está ali, você fica meio nessa dúvida, nossa, mas isso é nativo, isso não é nativo, né? O que são essas toceiras enormes de bambu? E tem a ver com essa história do lugar e com essas famílias que ali moravam. E por último, o quarto canyon que a gente visitou e que a gente considerou o mais difícil deles e o menos frequentado, eu diria. A gente não encontrou absolutamente ninguém no caminho inteiro, e inclusive foi o lugar onde a gente teve uma incidência maior de teias de aranha e até animais que a gente não estava acostumado a ver em outros. E aí, quer falar alguma coisa? Estou me sentindo aqui no Indiana Jones, tendo que desviar das teias de aranha a cada passo, mas isso é muito legal porque mostra realmente o quão pouco usada é essa trilha e dá para perceber. Mas é uma trilha que você faz 100% pelo leito do rio. É uma mata ciliar, né, que fica ali ao redor do rio mesmo, muito, muito densa. Então, em algumas partes, ela praticamente fechava ali em cima, né, que é chamada mata de galeria também, que te dá essa sensação de você estar praticamente num túnel, porque você não consegue mais enxergar o sol, você não consegue mais ver o cânion. Por isso que o do Rio do Boi, né, você tem essa imensidão do cânion. O cânion Fortaleza é tão enorme quanto, mas porque você tem ali aquela mata fechando a sua visão, você tem uma experiência muito diferente. Foi uma trilha muito gostosa de fazer, né? Assim, essa experiência de estar ali sozinho naquele lugar, com a sensação de que você era a primeira pessoa que estava cruzando por ali, mas foi uma trilha dura, nesse sentido de precisar de muita atenção, Você estava o tempo inteiro contra a correnteza na ida, né, e a favor da correnteza na volta, mas assim, com a água fluindo, algumas vezes mais alto, algumas vezes mais baixo. A gente passou com ela pela cintura, né, em alguns pontos. Então, assim, é uma trilha que exige mais de você, da sua atenção, da sua segurança, do seu conhecimento em trilhas, mas é uma trilha que vale a pena por esse
sei lá, o inédito, né, o desconhecido, uma parte de você também chegar e falar, nossa, deixa eu ver qual que é o ponto que eu vou decidir parar, qual que é o poço mais gostoso. De repente a gente encontrou ali um poço maravilhoso com uma pedra que estava meio no sol, meio na sombra, perfeita pra gente, com aquela mata maravilhosa. Então, é também uma oportunidade de, não necessariamente você precisa chegar até o final, aliás, nem dá para chegar até o final, até a cachoeira, por exemplo, do Tigre Preto, que você vê lá de cima, mas é esse exercício de você perceber o quanto, qual o seu tipo de relação, né, com os diferentes lugares, porque o rio vai andando e ele vai proporcionando diferentes ambientes, né, e às vezes você gosta mais de um, mais de outro. Eu acho isso muito gostoso quando a gente está fazendo trilha. E eu acho que o ponto da dificuldade, que é importante dizer, é que não tem trilha, na verdade, né? É assim, não tem uma trilha, não tem um lugar por onde você fala, é por aqui. Muitas vezes você vai fazendo trilha e também não está demarcado, com setinha, mas você vê aquela pedra mais gasta, você vê um pedaço ali um pouco mais amassado, você fala, é por ali. Aqui dá a impressão que ninguém passou lá, né? Tem tanto a questão das teias de aranha. Essa foi uma dificuldade que a gente se impôs por respeito às aranhas, porque a gente, enfim, primeiro, por precaução, né? A gente não vai passar por cima das aranhas, porque a gente não sabe que a aranha que pica, que a aranha que, enfim, né? Que é venenosa ou não, a gente não sabe. E o outro ponto é, a gente também queria poupar as aranhas, né? As aranhas estão lá não sei quantos dias, né? Elas demoram para fazer aquela teia e você passa lá bonitão, querendo ir no poço e destrói a teia delas. Então cria um desafio adicional, você ir pulando essas teias de aranha, é mais escorregadio, tem lugares onde você fala, cara, não sei por onde que eu passo aqui, né? Provavelmente a volta da trilha foi diferente da ida. Com certeza. Né? E a outra tem uns lugares onde você vai apoiando muito com a mão. E apoiar com a mão nesses lugares onde passa pouca gente é arriscado, né? Você tem que tomar muito cuidado. Então, a cada movimento que você vai fazer, pode ter uma aranha, pode ter uma lagarta. A gente viu bastante lagarta ali. Pode ter uma cobra, pode ter, enfim, um monte de coisa, pode ter um espinho também, né? Então é importante você olhar, né, aonde você vai colocar a sua mão, aonde você vai colocar o seu pé, qual que é o próximo passo. Isso cria uma dificuldade bem maior, mas é muito gratificante você chegar num lugar que nem esse aqui que a gente vai mostrar em seguida.